Arro pessoal, muito bom dia! Chegando aqui para a nossa clássica live do resumão astrológico da semana, onde eu dou uma olhada, né, nos principais eventos astrológicos, aqueles com planetas mais lentos, para a gente já se preparar na semana. Sempre lembrando que eu tenho um podcast diário, todos os dias, bem cedinho, que eu mando uma reflexão astrológica para o dia. E você pode ouvir gratuitamente, tanto no canal do Telegram, quanto no Spotify, quanto no YouTube. Então, se você não está ainda ouvindo o Astral do Dia, lembra, né? Procure um desses canais, se inscreva lá para você poder ouvir todos os dias uma reflexão detalhada sobre o que está acontecendo no céu. Eu tenho feito menos lives nos últimos dias, vocês devem ter reparado. Na verdade, o mês de janeiro eu fiquei um pouco, né, totalmente casa 12 aí. Eu estou exatamente no momento casa 12, que é o período pré-aniversário. Mas nesse ano de 2026 a gente está com planos muito interessantes, onde a gente vai fazer mais lives. Estou falando a gente porque eu vou fazer junto com a Su, né? E os eventos aqui, né, presenciais aqui no espaço, para quem puder vir também. A gente está planejando tudo isso para fazer um 2026 muito, muito legal. Então vamos lá, resumão da semana do dia 2 ao dia 8 de fevereiro, ou seja, já passamos pelo mês de janeiro inteirinho, né? Mês de janeiro já foi, estamos na primeira semana de fevereiro, e você já deve estar ouvindo por aí que o mês de fevereiro é o mais importante da década, talvez até, sei lá, né, do século. Eu vou brincar que é o meu aniversário, né, por isso que é o mês mais importante, mas brincadeiras à parte, o mês de fevereiro está sendo muito, muito importante por conta do aspecto, né, que vai acontecer de conjunção de Saturno e Netuno. Essa conjunção muito, muito histórica. Eu falei sobre isso no nosso workshop de 2026. Aliás, para quem não se inscreveu no workshop, vai vir uma atualização agora em fevereiro. Né? A gente vai fazer, eu quero preparar um detalhamento, né, de Saturno e Netuno em Áries. A Sullivan vai preparar uma meditação específica e a gente vai marcar alguma data aí em fevereiro para a gente poder dar essa atualização. Quem já se inscreveu no workshop vai poder participar e quem não se inscreveu pode se inscrever e participar tanto da gravação do antigo não, né, do ano passado, com a atualização de agora. Então a gente tem essa conjunção incrível que acontece em fevereiro, que muitos astrólogos voltaram aí muitos e muitos anos. Alguns falam que não acharam essa conjunção, outros falam que é de 6 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, enfim. Fato é que é uma conjunção extremamente simbólica e forte e que vai atuar na nossa vida. Então o mês de fevereiro ele tem sim um momento de semente muito forte. Não que tudo vá acontecer em fevereiro, obviamente, mas o mês de fevereiro ele pode ser um grande marco, né, uma virada de página na vida de todo mundo que se sintonizar com isso. Inclusive eu estou sentindo isso muito forte. Eu até comentei que eu ia fazer essa live ontem, mas acabei não fazendo. E eu vi, né, que o Anthony Robbins está fazendo um lançamento. Aí eu peguei, né, fazia um tempinho que eu não via coisas do Anthony Robbins ao vivo. E aí eu vi, eu falei, meu, que incrível, porque eu comecei, né, na minha vida aí de autoconhecimento com os livros do Anthony Robbins lá atrás, né, 1000 anos atrás também. Desperta o Gigante Interior, toda essa coisa lá. E todos os seminários dele, as fitas que ele tinha, né, eu ouvi inglês, treinei muito meu inglês ouvindo o Anthony Robbins. E agora meio que voltou, né, e é um conhecimento muito, muito legal. Então o mês de fevereiro é incrível, o mês de fevereiro é importante. Eu espero que você saiba aonde essa conjunção incrível cai na sua vida, né, no seu mapa. Né? Saturno e Netuno no grau 0 de Áries, é o primeiro grau do primeiro signo, então isso é muito forte. Mas vamos falar da semana em si, né? A primeira semana de fevereiro, o que ela traz aí pra gente? Primeiro que vai ser uma semana inteirinha de lua cheia, porque a lua minguante vai vir só na segunda. Então como a gente cobre aqui de segunda a domingo, né, a gente vai falar só da lua cheia, do momento da lua cheia. Tivemos uma lua cheia em Leão ontem, né, uma lua cheia bem forte. Eu falei sobre isso no astral do dia de ontem, então se você não ouviu o astral do dia de ontem, corre lá ouvir. E aliás, eu deixo até uma dica para todo mundo, né? O que a gente conversa no astral do dia não é somente um horóscopo, tá? A pessoa pode pensar, né? Ah, é um horóscopo, então se não adianta eu ouvir o de ontem, o de antes de ontem, ou até o do mês passado. Não é somente um horóscopo, são reflexões. Basicamente, eu uso o que está acontecendo no céu, né? As conexões astrológicas, tudo que está acontecendo, para trazer reflexões. Então, pode ter certeza, às vezes se você pegar um episódio ali, né, do astral do dia de uma semana atrás, você pode tirar boas reflexões para a vida. Né? Então, se você não ouviu o astral do dia de ontem, corre lá ouvir, porque eu falei do mapa da lua cheia. Esse mapa da lua cheia ele está ativo, principalmente até, né, essa semana, até a lua minguante, que vai acontecer na segunda-feira, mas de forma geral até a próxima lua nova, que será um eclipse solar. Então, a próxima lua nova, que será no signo de Aquário, já será o eclipse solar.
que também cai em fevereiro. E aí eu pergunto para você se você sabe aonde esse eclipse solar cai no seu mapa. Também é um ponto importante. Para mim é super importante. Ele cai basicamente muito próximo do meu Sol. Meu Sol está perto do grau 25 de Aquário e o eclipse cai no grau 28. Então tem ali uma conjunção quase que exata, né, do eclipse com o meu Sol. Ou seja, o ano de 2026 para mim é muito, muito importante. E para algumas pessoas pode ser também. Bom dia, Ana Lu, seja bem-vinda. Quem estiver aí, vai dando um bom dia, vai dando um olá, vai dando os coraçõezinhos aí para acordar essa live, né, para despertar. Então a gente vai ter a semana inteira de lua cheia, lembrando que a lua cheia, ela demonstra, né, ela transborda, ela traz à tona algumas coisas que possam estar ali no nosso inconsciente, ela ilumina algumas coisas que estavam ocultas, traz o pedido de equilíbrio, né, para a energia do eixo, né, estamos falando aí do eixo Leão e Aquário, então o equilíbrio entre o eu e o grupo, o equilíbrio entre a criatividade, como eu crio o meu futuro. Aliás, isso é muito, muito legal, porque eu tenho estudado muito isso. O Joe Dispenza, que é relativamente mais novo, o Tony Robbins, que é bem mais antigo, mas está junto ali. Inclusive peguei vídeo, né, do Joe Dispenza dando palestra, né, no evento do Tony Robbins. Então, toda essa questão de como a nossa mente cria a nossa vida está vindo muito forte para mim e eu compartilho com todo mundo nos atendimentos, nos palestras, cursos, enfim. Então isso é muito legal, tem tudo a ver com esse eixo. Bom dia, Adriane, seja bem-vinda. E aí, a gente vai ter então a lua cheia passando por Leão, agora ela está em Leão. A gente começou com uma segunda-feira um tanto chatinha, eu falei sobre isso, a gente vai falar um pouquinho mais aqui agora. Depois a lua cheia passa pelo signo de Virgem, né, trazendo aí à tona muitos detalhes, né? Olha só, e eu que faço aniversário no dia 17, pois é, eu faço um pouco antes. Você faz exatamente no dia do eclipse, é isso? Olha só, deixa eu só já olhar aqui, porque o eclipse é no dia 17, se eu não me engano. 17 de fevereiro, exatamente. Ó, o eclipse vai ser às 9h01 da manhã para quem está aqui, né, no Brasil. E possivelmente, né, vai pegar o seu Sol de grau exato. Né, de grau exato. A galera chegando aqui, estou me perdendo, deixa eu ver. Então, ó, veja, para você, Adriane, o ano vai ser muito, muito forte. Você está pegando o eclipse no dia do seu aniversário. Né? Claro que vale a pena ver o dia que a revolução cai, porque pode cair um dia antes, um dia depois, assim por diante, mas para você é muito, muito forte. Né? Dependendo como é que você vai pegar a Lua e o Sol em Aquário. Né? Eu vou pegar já a Lua em Capricórnio, né? Vou pegar uma Lua minguante ali, você vai pegar exatamente o dia. Bom dia, eu, Pamatak, eu não sei exatamente o nome, mas bom dia. Eu fiz aniversário ontem, parabéns, Ana Lúcia. Então, ó, você também está próxima do eclipse, vai estar um pouquinho mais longe, mas pegou a lua cheia, né? Então pegou aí um ano de revolução com lua cheia. Aonde tem um link para entrar no canal do Telegram? Olha, se você entrar no perfil, aqui na bio do perfil, tem um Linktree e tem vários links ali, então entre eles o Telegram, eu vou até checar quando terminar a live se está lá, mas geralmente está ali. E também nos destaques tem ali o canal do Telegram que tem um link. E se não achar esses lugares, me manda uma mensagem e me pede que eu mando o link para você poder entrar. Eu faço no dia 20 de fevereiro, então está próximo também do eclipse. Você está mais ou menos que nem eu, né? Eu vou fazer no dia 13, você vai fazer no dia 20, ambos estamos próximos aí do dia do eclipse. Bom dia, Itzio Prado, faço aniversário dia 7 de fevereiro, então está próximo também. Ó, a galera de Aquário em peso aqui, hein? Todo mundo vivendo aí o inferno astral. O meu foi bravo, né? Porque o meu mapa de revolução, olha como tudo é detalhado, pessoal. Meu mapa de revolução desse ano, eu estou no ano de Peixes e o meu Sol ficou na casa 12. O meu Sol já é de casa 12. E aí, nesse final de ano, né, nesse meu inferno astral, o que aconteceu? Eu fiquei totalmente sozinho em casa. Né? A Sullivan foi para um retiro, onde eu não pude falar com ela, ela ficou totalmente, né, inacessível, e eu fiquei sozinho em casa. Então, olha o simbolismo da casa 12 fortíssimo para mim. Foi um período intenso, mas eu diria que foi um renascimento também forte. Né? Quero saber o que me aguarda. Então vale a pena o quê? Ver o mapa da Revolução. Por quê? Olha o detalhe, pessoal. Pelo mapa da Revolução, eu pude ver que eu estava no ano de casa 12. E isso aprofundou muito mais esse meu período de inferno astral. Né? Meu nome é Pamela, é porque tá. Pamela, bem-vinda, porque tá ali, né? Como posso dizer? Nos. Ai, meu Deus do céu. Abreviado, né? Nas abreviações aí. Então vamos lá. Né? A Lua passa por Virgem. Depois teremos a lua cheia em Libra e a lua cheia em Escorpião. A lua cheia em Escorpião, que é aquele momento que eu já olho e falo, lá vem a lua em Escorpião, vai trazer alguma coisa para mim, mas vamos ver como é que vai ser. Né? Então a gente vai ter um pedaço de lua cheia em Escorpião e na semana que vem a lua fica minguante em Escorpião. Eu vou até olhar esse mapa da lua minguante em Escorpião porque já me chama muito a atenção
é a lua minguante antes do eclipse, né? Então eu vou colocar aqui. Olha só, pessoal. 9 de fevereiro, próxima segunda, né? Então exatamente daqui a uma semana, 11:11 agora, acabei de ver no relógio do computador aqui, 11:11, nosso número repetido, portal, né? E hoje também é um portal 22, então estamos aí num dia especial e numa hora especial agora. Então, dia 9 de fevereiro, às 9h43 da manhã, será a lua minguante em Escorpião. Vai ser no grau 20 de Escorpião, muito próximo do meu Saturno e do meu Marte. É uma lua minguante que aqui para o Brasil cai de casa 8. Então eu já posso dizer que essa semana, com essa lua cheia, passando inclusive por Virgem, que é o detalhista, né, passando por Libra, que vai falar ali do equilíbrio, e depois passando por Escorpião, vai ter um período longo ali de lua cheia em Escorpião, iluminando as sombras, depois a lua minguante em Escorpião, convidando a gente a fazer uma profunda limpeza, né? Falarei mais sobre isso no resumão da próxima semana, obviamente. Mas uma profunda limpeza para a preparação para o eclipse que está por vir. Até porque, só lembrando aqui, né, no geral, as pessoas têm medo dos eclipses desde a antiguidade, né? Sim, os eclipses, eles às vezes estavam numa guerra ali, aí acontecia um eclipse, o exército perdia, tinha muita coisa, né, com relação aos eclipses, mas os eclipses eles são grandes pontos de virada. Né? Para quem estuda a Kabbalah, se você olhar o da vida cabalística, o eclipse ele faz o quê? Ele te dá um caminho reto, né? Como se fosse um atalho, não é um atalho, mas é uma coisa mais rápida, né? Um caminho reto para você chegar no processo evolutivo. Ele alinha Terra, Lua e Sol. Né? Então, Malhut, Tiferet e Yesod. Yesod é a Lua. Então, ele faz esse caminho reto para chegar a Keter, que seria onde a gente tem que evoluir. Então, os eclipses eles são grandes pontos de virada. O que acontece é que são fortes. Né? Então, se a gente está meio no caos, meio desorganizado ali, a vida está meio bagunçada, o eclipse vem e dá aquela porrada. Né? Agora, se você já sabe, eu vou ter uma lua nova, um eclipse solar, um convite a grandes sementes, a plantio de mudança, de grandes novidades, vai cair em determinada parte do meu mapa, vai ativar determinado ponto do meu mapa, você já se prepara para isso. Você chega no eclipse direcionando a mudança que você quer, pelo menos participando, né? Então, em vez da gente ficar com assim, o universo trazendo tudo, vem as coisas vêm para mim, né? E, não, você vai fazer o quê? Você vai co-criar, você vai participar do que está acontecendo na sua vida. Então, essa preparação para o eclipse ela é muito, muito importante. Vai contar depois na semana que vem com uma lua minguante em Escorpião, que é de profunda limpeza. Gratidão pelos coraçõezinhos aí, quem estiver mandando. Nessa semana não tem tanta coisa acontecendo, mas temos uma mudança bem importante, né? Já um prenúncio de um momento aí que o pessoal sempre fica meio assim, né? Que eu já vou falar sobre isso também. Mas a segunda-feira hoje começa com as oposições que eu já comentei, né? Inclusive uma está acontecendo agora, né? Eu falei, você não sabotará a minha live, né? Porque eu deixei a live para hoje. Aí depois eu fui gravar, né, o Astral do Dia, eu falei, poxa, mas eu coloquei a live bem no dia, né? Bem no momento, horário da Lua em oposição a Mercúrio. Mas eu falei, vamos embora, né? Farei a live assim mesmo, mesmo que não seja ali o melhor, mas farei o possível para poder fazer a live nesse horário. Então, nesse momento agora está acontecendo a oposição de Lua a Mercúrio, que pode trazer aí uma certa confusão na comunicação, esse tipo de coisa. Mas eu posso dizer que eu me preparei bastante para estar aqui. Estou até com minhas ferramentas, estou com o quartzo azul, estou com a Raulita, estou trabalhando aí a paz e a tranquilidade nesse dia de hoje. Mas o destaque de hoje, que vai acontecer à noite de forma exata, mas está valendo para o dia inteiro, e vai valer mais ou menos aí pelo início da semana, é o nosso querido Mercúrio fazendo um sexto com Quiron. E aí, eu não sei se eu consigo pegar aqui rapidamente a frase do Rumi, que é muito linda essa frase. Deixa eu ver, Rumi, a ferida, talvez ele já apareça aqui. Luz, ó, tá vendo? Até o Google já sabe, né, como direcionar a pesquisa. Olha só, o Rumi, que é um sufi, né? Ele é um poeta sufi, ele traz aí muita sabedoria. Ele tem uma frase muito interessante para esse dia de hoje. Ele diz o seguinte: a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Né? Então, quando a gente fala de uma ferida física, né? Imagina que você, sei lá, se cortou, passou ali a faca, enfim, alguma coisa se cortou, o que acontece? A sua pele, ela abre. Né? Então, abriu ali. E aí, não é legal, né? Então, você está ali, inclusive, suscetível a micróbios entrarem, enfim, aquela coisa toda, infecção e assim por diante. Mas tem um nível mais espiritual, um nível mais profundo, porque essa ferida que corta a pele
pode também cortar o nosso corpo emocional e fica aquela ferida. Mas o Rumi ele coloca aqui que a ferida é o lugar por onde a luz entra. Então também tem isso, né? Vem uma ferida, vem uma dor, vem uma coisa complicada, mas existe a gente pode dar um salto evolutivo por conta da ferida. E isso é a representação de Quiron no mapa. E aí eu pergunto se você sabe qual é o seu Quiron. Né? Quiron, que inclusive vai mudar de signo em 2026, né? Vai dar uma pequena entrada no signo de Touro, depois ele volta para Áries. Então tem pessoas que estão profundamente sendo tocadas por Quiron nesse momento. E também já adianto você, né? Não sei qual é a idade que você está me vendo aqui, mas quem tem ali por volta de 49, 50, 51 anos está passando pelo retorno de Quiron, que é um momento iniciático muito, muito forte. Né? E às vezes o desafio que você está passando, a dor, aquele, enfim, tudo que está acontecendo pode ter a ver com esse momento do retorno de Quiron, então observe. Mas o Quiron ele fala da ferida, ele fala da dor, mas ele fala da cura e da sabedoria. Né? Então às vezes também o ser ferido traz uma sabedoria. Né? Ou seja, se você se cortou com uma faca, a ideia é que você aprenda a lidar, né, e você tenha mais atenção a lidar com a faca depois. Né? Então isso tudo é muito interessante porque o Mercúrio fala bem com Quiron hoje. Né? Então a gente pode ter insights, pode vir para a nossa mente, né, que é Mercúrio, essa constatação do que dói. Né? E aí eu falei, inclusive, porque vendo lá o evento do Tony Robbins, ele falando muito da questão das histórias, né, que a gente conta, que é ali, como eu posso dizer, aquilo que a gente viveu, que a gente experienciou, porque também tem aquela frase muito, muito sábia, né? Não é o que acontece com a gente que realmente importa, mas é como a gente interpreta o que acontece com a gente. Né? Então, para duas pessoas, uma mesma coisa acontecendo ali, um mesmo evento, né? Uma pode interpretar de uma forma, outra de outra. E aí, esse mesmo evento, uma pode falar que coisa horrível, acabou com a minha vida, e outra pessoa pode falar, nossa, que oportunidade. Então, aquilo que aconteceu com a gente, geralmente na infância, mas pode vir aí, né, até de vidas passadas, ao longo da história, enfim, vão acontecendo coisas e a gente vai gerando narrativas, histórias. E essa história a gente vai contando, e conforme a gente vai repetindo isso, né, também pela neurociência, tudo que a gente vai repetindo vai reforçando conexões neuronais no nosso corpo, nosso cérebro. Né? Corpo, porque o corpo também tem toda a memória corporal. Né? Tudo isso vai reforçando. E às vezes essa história que a gente está contando, ela está paralisando a gente, ela não está deixando a gente evoluir, ela está, enfim. Você quer uma mudança em 2026, mas você continua contando a mesma história, né? Essa mudança não tende a vir. Então, de repente, o dia de hoje, o dia de amanhã, que a Lua entra em Virgem, a gente vai falar sobre isso também, a gente pode ter uma nova percepção de feridas, né? Uma nova percepção de coisas que ocorreram, que deixaram uma dor, que deixaram uma ferida, que pode ter deixado o trauma, né? Eu também estudo muito a parte do trauma, que se aloja no nosso corpo, e através do corpo ele pode também ser liberado. Então essa questão de dores que estão ali, causando muito sofrimento, mas que você pode ressignificar e trazer essa luz que o Rumi fala. Então, tem uma dor, você olha para essa ferida, você olha para essa dor e ela passa a ser um ponto de luz, onde entra uma sabedoria, onde te facilita a evolução. Então, um momento muito interessante, uma segunda terapêutica, vamos dizer assim. Né? Olha lá, meu Quirón é em Escorpião, vivendo o retorno de Saturno agora. Olha só, Quirón em Escorpião profundo, hein? Muito profundo, um Quirón alquimista. Podem ter feridas aí bem no subconsciente, ligadas a poder, a sexualidade, a questões de morte. Então, o Quirón bem profundo, bem interessante olhar aí a energia desse Quirón. Poliana, bom dia. Meu Quirón é retrógrado em Gêmeos na casa 4, então. Quirón em Gêmeos, que vai trabalhar a questão da mente, da comunicação, estando na casa da família, podendo trazer dores aí com relação à família. Né? Talvez aí essa questão até de ancestrais, ancestralidade, podendo. Você pode carregar essas dores, né? Então o Quirón de casa 4 pode falar que você carrega dores da família. Né? E aí, ao mesmo tempo, você pode ser um canal de cura disso, mas não que fique nas suas costas a cura, mas que você possa, através da autocura, né, você se curando, você espalhar essa cura para a família inteira. Muito interessante. Na terça-feira, amanhã, acontece um evento muito, muito interessante e mais importante, já vi que tem bastante gente de aquário aqui, né? Olha lá, a Poliana falando, carrego mesmo. Então, mas aí, novamente, né? Você tem a sabedoria aí para poder trabalhar isso e cada vez mais, né, se curar e levar essa cura, espalhar essa cura, né, para a família, para a ancestralidade. Eu gosto muito de entender também que não tem essa coisa linear do tempo, né? Se a gente for pensar num plano ali quântico e assim por diante,
não tem passado, presente e futuro. Se você se curar agora, você influencia o passado também, né? Pessoas ali do passado vai estar influenciando o futuro, obviamente, mas a gente buscando a cura no agora, a gente espalha ela, né, para todos os planos ali. Pessoal, olha o que vai acontecer na terça-feira, amanhã, né, dia 3, que a Lua entra em Virgem. Quando a Lua entrar em Virgem, ela já começa a fazer a conjunção ali com a cauda do dragão. Cauda do dragão que já está apontando aí para chegar no signo de Leão. Então você que é do signo de Leão, se prepare porque a cauda do dragão vai chegar esse ano no seu signo. Então a Lua faz conjunção com a cauda do dragão que convida a gente a eliminar coisas, né? Ainda cheia, a Lua está cheia, mas a cauda do dragão fala de eliminação. Mas o mais importante de amanhã é que o planeta Urano, né, o regente moderno do signo de Aquário, por isso que eu falei que é extremamente relevante para quem é de Aquário. Né? Então, para todo mundo, com certeza é, mas para quem é de Aquário acaba sendo mais ainda, porque é o nosso regente moderno. Né? Então, temos o Saturno e temos o Urano de regente. Mas o planeta Urano, ele estaciona amanhã, ele é muito lento, né? Ele é um geracional, então ele é um planeta lento, mas amanhã ele estaciona, ele está retrógrado agora, ele estaciona. Sempre que um planeta está estacionário, se diz que ele dá um impulso maior, né? Aquela energia dele fica mais presente, então amanhã vai ser um dia bastante uraniano. Né? Esse Urano, ele estaciona no grau 27 de Touro. Para mim é extremamente relevante porque ele estaciona exatamente no grau do meu Quirón. Né? E aí ele volta ao movimento direto amanhã. Né? Ele volta ao movimento direto e olha que lindo, ele está aqui bem alinhado com Saturno. Então, Urano e Saturno, que tradicionalmente, mitologicamente são inimigos, eles estão alinhados aí. Né? Então, Urano estaciona, dá aquela sacudida, amanhã pode ser um dia bastante uraniano, hoje já sim, né? Já pode ser, mas amanhã mais. E aí ele volta ao movimento direto. O que é importante também? Ele volta ao movimento direto para sair do signo de Touro e entrar no signo de Gêmeos. Daí, ele só volta para Touro daqui a 84 anos, mais ou menos. Né? Então, a não ser que você viva mais 80 anos, 84 anos, enfim, você não verá mais Urano em Touro. Eu possivelmente não verei, né? Não sei. Né? Se eu viver mais 84 anos, significaria que eu estaria vivendo mais de 120 anos. Sei lá, né? Talvez, possivelmente. Mas seria daqui a muito tempo. Então, Urano finaliza os assuntos taurinos. Né? Ele vai terminar a passagem por esse signo, vai entrar em Gêmeos e segue em Gêmeos direto, né? Pela sua jornada zodiacal. Traz algumas coisas interessantes. Primeiro, né, para quem é do signo de Touro, tem pontos importantes no signo de Touro. Esses próximos dias podem dar aquela sacudida, principalmente para quem está ali com planetas nos últimos graus de Touro, como eu tenho Quirón. Ou seja, eu sei que a minha ferida e o meu curador, né, vai ser extremamente eletrizado pelo Urano nos próximos dias. Eu já tenho consciência disso. E se você tiver um Sol, se você tiver uma Lua, se você tiver Vênus, enfim, também Urano vai estar mexendo nesses arquétipos. E depois ele sai do signo de Touro e entra no signo de Gêmeos. Aí no seu mapa, no nosso mapa, né, ele pode ou não mudar de casa. Pode ser que ele continue na mesma área da vida, na mesma casa astrológica. Né? Então vamos supor, o seu Urano pode estar mexendo na casa 2. Quando ele mudar para Gêmeos, pode ser que ele ainda continue na casa 2, mas muda a energia, porque ele vai partir de então, né, ele vai trabalhar o signo de Gêmeos. Então Urano entra em Gêmeos. Né? E vai ser aquela coisa, vai acelerar demais a questão da revolução da tecnologia. E assim, pessoal, a nossa mente ela vai ter que acompanhar. Olha lá, a Suzana falou, tem um Quirón no grau 5 de Touro. Então, você está próximo ali do retorno de Quirón, hein? Está próximo, porque Quirón entra no grau 0 de Áries, de Touro, nesse ano, né? Ele entra no grau 0, não sai do grau 0, ele vai para o grau 0 e depois volta para Áries. Mas significa que nos próximos 3, 4 anos, aí no máximo, você vai estar passando pelo retorno de Quirón, que é uma iniciação muito forte. Né? Então Urano volta ao movimento direto, vai para o signo de Gêmeos e vai eletrizar a nossa mente. Né? Se você tem planetas em Gêmeos, prepara para a visita de Urano. Urano é o despertador cósmico, é o despertador da humanidade. O Jung associou muito o ciclo de Urano, né, o movimento de Urano, com o processo de individuação. Né? Então, quem tem ali, por volta dos seus 40, 42 anos, está exatamente na metade do ciclo de Urano, do próprio mapa, e o Jung falava que é ali que começava o processo de individuação. Ou seja, torne-te quem tu és.
Né? Deixe para trás aquilo que não serve mais. Né? O tempo passou, está passando o tempo, então Urano ele vem sacudir a gente, o despertar cósmico. Então ele vai entrar no signo de Gêmeos. Se você tem planetas em Gêmeos, prepare-se para essa visita. Ela pode ser extremamente maravilhosa no sentido de libertação, de mudança, de grandes insights, ou ela pode ser bastante estressante, né? Porque Urano ele é um estressor. Né? Imagina você plugar numa tomada ali de, sei lá, 440 volts. Né? Vai estar ali muito forte a energia. Olha lá, a Suzana falou, tenho Vênus, Lilith, Marte e Júpiter, tudo em Gêmeos. Se for, Urano está chegando. Agora lembre que o Urano é lento, então ele vai ficar mais ou menos os próximos 6 anos, 6 a 7 anos no signo de Gêmeos. Então planetas que estão no início de Gêmeos já sentem um impacto mais forte. Planetas que estão no final de Gêmeos vão sentindo a chegada de Urano, mas o impacto vai sendo mais para frente. Né? Olha lá, a Rosa falou, tem a Lua em Gêmeos na casa 11 e também tem o Quiron na 11 em Touro. Então olha só. Então ó, o Urano vai mexer na sua Lua, dependendo do grau da sua Lua, vai sacudir as emoções. Né? Vênus no grau 2. Então ó, só Vênus, a sua vida afetiva, seus valores, a questão do dinheiro, autoestima já vai ser eletrizada por Vênus. Ou seja, por Urano. Né? Então alguma coisa, talvez uma surpresa, né, pode aparecer aí no seu arquétipo venusiano, no seu feminino, no relacionamento, na autoestima, nos valores, no dinheiro. Então aproveita essa energia e, novamente, participe da cocriação. Né? Eu não gosto da visão de vou te dar um horóscopo pronto e vai acontecer isso na sua vida e acabou. Não, essas são as energias, esses são os arquétipos. Trabalhe o melhor deles. Estão na casa 5, pode falar de um novo romance, né? Pode falar da revitalização de um relacionamento atual, pode falar de muita criatividade, questão com filhos. Né? Então, bem interessante aí notar. É bom que as pessoas que geralmente me assistem conhecem um pouco o mapa, né? Então vai direcionando melhor a energia. E novamente, para quem é de Aquário, né, como o nosso regente volta ao movimento direto, as coisas podem fluir um pouco mais também. Né, porque a retrogradação sempre fala de um olhar para trás, segurar um pouco a energia, e quando o movimento volta a ser fluxo direto ali, né, pode dar um andamento a alguma coisa que estava sendo ali, né, revisada. Na quarta-feira, a gente vai ter um aspecto muito bonito, que é a Vênus fazendo um sexto com Quirón. Então primeiro vai o Mercúrio, depois vai a Vênus. Ou seja, é uma semana de boas curas para relacionamento, boas curas para autoestima, boas curas para questões financeiras, questões de dinheiro. Né? Nesse momento, na quarta-feira, a Lua estará em Virgem, ela vai se encaminhando para uma oposição a Saturno e Netuno, né? Que vai trazer aí uma bronca, mas ela vem de uma harmonia com Júpiter. Então é uma quarta-feira interessante até. Falaremos sobre isso no astral do dia. Lembra que o astral do dia, todo dia sem falta, vai uma reflexão cedinho para todo mundo já planejar o dia. E olha que interessante, né? A gente tem então a Vênus falando bem com Quirón. Então podendo trazer a cura para dores de autoestima, de relacionamento ligados ao feminino, ligados a dinheiro, ao financeiro, ao valor próprio, senso de merecimento. Tudo isso pode trazer uma energia de cura. Vênus está no signo de Aquário, pedindo aí a libertação. Aliás, Mercúrio vai ser o primeiro, né, que a gente vai ver, porque os planetas estão migrando, né, de Aquário para Peixes. Então, está acabando, né, aquela energia elétrica de Aquário para entrar no oceano, na sutileza de Peixes. A gente vai falar sobre isso também mais para frente, conforme os planetas vão mudando. Bom, no dia 5, quinta-feira, a Lua entra em Libra. Então veja, a gente ainda vai estar bastante, né, na força da Vênus sextil Quirón. E no dia 5, a Lua entra em Libra, enfatizando Vênus e enfatizando a questão do relacionamento. O que é interessante, quando a Lua entra em Libra, ela já se opõe a Netuno. Bom dia, Mariane, seja bem-vinda. Então ela se opõe a Netuno, ou seja, vai ter que enfrentar algumas coisas do inconsciente, mas ela faz um trígono a Plutão. Então faz aí um momento de regeneração, de renascimento muito interessante. Então quinta-feira pode ser um dia muito bom para a questão de relacionamento. O Sol, estou vendo aqui, ele faz um quincunce com Júpiter. Então uma ressignificação, uma cura, um reajuste de crenças. Né? Olha só, crenças que a gente pode trabalhar com a nossa individualidade, individuação, que é Aquário, ligadas a crenças de família. Então veja, a gente é carregado de questões por conta de família. Né? Seja mãe, pai, avós, tios, enfim, coisas que aconteceram na infância. E às vezes isso está atrapalhando aquilo que a gente veio realmente fazer. E novamente, não é questão da mãe, do pai ou de quem quer que seja. É a questão da nossa interpretação do fato. Porque às vezes
até um aspecto bem desafiador, né? Uma mãe desafiadora, um pai desafiador que você teve ali na infância, se você interpretar esse fato no sentido de que, primeiro, está no mapa. Né? Então, muitas vezes eu vejo a pessoa que ela fala ali, teve um relacionamento desafiador com o pai. Aí eu vejo o Sol ali em quadratura com Plutão. Falei, bom, tá ali. Né? De certa forma, aquela alma escolheu passar por experiências intensas, talvez transformadoras, talvez dolorosas, com o arquétipo do pai. Né? Mas tudo tem um porquê. Né? Então, eu sempre falo também que a gente não vem. O pessoal tem ali a frase, né? Deus dá o cobertor conforme o frio. Flávio, bom dia, seja bem-vindo. Então, assim, eu acho que a gente vem com um mapa, com os desafios e as facilidades que a gente tem. E se tem um desafio no mapa é porque a gente tem condições de superar, de ultrapassar. Né? Então, o que é que tem acontecido? Gerou crença, tudo bem. Mas você pode, através da sua mente, do poder Mercúrio ali, ressignificar essa crença, ressignificar esse ocorrido, né? Interpretar ela de uma outra forma. Né? Espero ter entrado a tempo do Instagram não avisa. Pois é, isso aí é uma tristeza, né? Mas ó, eu tenho feito. Eu ia fazer a live ontem, mas eu falei, pô, não coloquei cronômetro e eu mergulhei no negócio do Tony Robbins ali, já estava ficando mais à noite. Eu falei, vou fazer amanhã. E aí eu coloquei o cronômetro. Então lembre, ó, acompanhe os stories, porque eu quero fazer isso cada vez mais. Vou marcar uma live, quero marcar com antecedência, né, e colocar o cronômetro. Aí todo mundo já fica sabendo, tal horário vai acontecer. Eu procuro ser pontual. E também esteja no Telegram, porque no Telegram, a princípio, não tem algoritmo e sempre que eu for começar, né, uns 15 minutos antes eu mando no Telegram. Porque Instagram é isso, né? Dependendo do algoritmo, a gente fica aí à mercê do que eles querem fazer, não querem fazer. E aí eu sei que acontece muito isso mesmo, né? Às vezes a pessoa não vê o post, não vê que iniciou a live. Então eu faço as coisas para a gente conseguir tentar manter. Então estou marcando os horários, estou querendo colocar o cronômetro e aviso no Telegram para todo mundo poder se preparar. Quinta-feira, pessoal, olha que interessante, olha a combinação que a gente tem, né? Porque a gente vai estar com a Lua em Libra, se opondo a Netuno, ou seja, vamos olhar ali nas questões inconscientes, fazendo trígono com Plutão, regenerando, empoderando, o Sol naquele reajuste com Júpiter, né? Fazendo ali aquele quincunce, e na própria quinta-feira, o Mercúrio, ele faz uma quadratura com Urano. Aí assim, no lado mais mundano, no lado prático, né? É um dia um pouco delicado, né? Aquele dia que pode ser complicado porque Mercúrio fala da comunicação, Mercúrio fala dos transportes, Mercúrio fala do comércio e tudo isso, e ele faz quadratura com Urano, que é aquele planeta que traz surpresas, eventos inesperados. Né? Então a gente pode ser um dia primeiro, né? Pode acontecer daqueles eventos de. Ultimamente, né, pelo menos aqui em Mariporã está tendo muita tempestade. Então, quinta-feira, de repente, é aquele dia que tem aquela tempestade brava, aí acaba a energia, cai a internet, esse tipo de coisa pode acontecer. E eu até falei hoje, na astral do dia de hoje, porque hoje à noite a gente vai ter a Lua enquadrando Urano. Então, se isso acontecer, é um teste para a gente falar, beleza, né? Aconteceu uma coisa estressante, como que eu estou, né? Como que eu consigo manter o meu centro, né? Vou pegar meu cristal, vou pegar meu óleo, vou ressignificar o ocorrido para poder ultrapassar. Mas principalmente aqui, eu diria que a nossa mente pode ficar extremamente agitada, extremamente eletrizada. Então, já estamos em lua cheia, né? E a mente pode ficar eletrizada. O sono pode ficar um pouco bagunçado, né? Eu, assim, pessoal, estou muito, muito feliz porque eu tenho cada vez mais acertado no meu sono, né? Eu vim aí de anos dormindo menos do que deveria, né? Então, eu sou aquariano também, né? Então, muita agitação mental, cortisol alto e assim por diante. Mas nas últimas noites eu tenho tido ótimos resultados assim com a noite de sono. Eu falei que tudo começou com o vetiver, né? Esse óleo aqui, que na verdade ele faz parte do Serenity, mas foi um dia que eu falei, pô, eu quero usar o vetiver, aí eu fiz uma mistura bem forte, aí eu passo nos pulsos, aí estou passando no braço, passo até no rosto, enfim, e comecei a ter 8 horas de sono. Eu falei, nossa, não achava que isso era possível, estou tendo 8 horas de sono, às vezes até 8 horas e meia, né? Estou deixando ali, vim, né? Eu dormi bastante, então tá maravilhoso. Mas acontece às vezes de estar tão complicado ali que até nem o vetiver consegue, né, segurar a gente. Mas essa quinta-feira, ou seja, esse finalzinho da semana, início do fim de semana, pode ser extremamente agitado. Então prepare-se, né? Tenha seus cristais calmantes, seus óleos calmantes, medite, trabalhe a respiração, que é maravilhoso para a gente acalmar, e lembre-se daqui, né?
de interpretar todos os fatos. E uma outra grande janela aqui é que Mercúrio quadratura com Urano é uma oportunidade de quebra, de mudança da nossa mente. Né? O Flávio falou, temos que fazer minha revolução, faço aniversário no dia 11/2, bora fazer, pertinho de mim então, né? Então você faz no dia 11, eu faço no dia 13. Estamos aí junto, aí vamos pegar situações parecidas. A Mariane falou, Vetiver é bom demais, é maravilhoso. Como eu falei, eu peguei dois. Aliás, pessoal, e miraculosamente ainda está em promoção. O Vetiver virou mês, mas ele ainda está em promoção. Então quem quiser, corre e me chama. Você pode já se cadastrar comigo ali e ter o Vetiver em promoção, né, num valor mais menor, né? Então esse óleo ele é incrível, ele é maravilhoso. Ele sozinho é um perfume. Eu senti um pouco o cheiro aqui. É um cheiro terroso, assim, é incrível. Pena que não dá para sentir o cheiro ainda, né? Pela live, mas quem tiver, use o seu Vetiver essa semana que vai ser muito bom. Então, é uma oportunidade de quebra de pensamento, de quebra de crença, de quebra de mindset, porque é o choque de Urano, né? Seria mais fácil se fosse um sextil, um trígono, tudo bem. Mas a quadratura pode trazer isso também, talvez de uma forma um pouco mais brusca. Então pode ser uma semana de quebra de crenças, quebra de pensamento, né? Quebra de padrões. Muito legal. Olha lá, estou com a Vênus e Mercúrio em conjunção com o meu Sol, quadrado uma Marte natal. Olha, bem interessante, né? Porque temos aí dois arquétipos se unindo ao seu Sol, trabalhando a essência. Tem um desafio com Marte ali, que é para olhar como é que está a iniciativa, a sexualidade, mas é uma ativação muito legal essa daí. Muito interessante. Aliás, uma coisa que eu achei muito legal, que eu fiquei em êxtase ali, né, vendo o lançamento do Tony Robbins, é que ele começou a fazer uns exercícios ali de PNL, que eu já conheço há um tempo, mas ele começou a falar, acesse o seu guerreiro, acesse o seu guerreiro. Aí eu falei, beleza, o guerreiro é bem universal, né? Aí depois ele acesse o seu mágico, o seu mago, né, o magician. Aí já veio, opa, conheço essa história. Aí depois não deu outra. Né? Acesse o seu amante, acesse o seu amante. Eu falei, certeza que o próximo vai ser o rei. Aí ele, acesse o seu rei. Eu falei, pô, ele pegou o livro, né? Que tem um livro, para quem não sabe, maravilhoso, eu já li ele, né? Mas é um livro incrível, que é de dois terapeutas junguianos. Se eu não me engano, é Douglas Gillette e o outro eu não lembro o nome. Mas são dois terapeutas junguianos que eles fizeram um livro chamado, né, O Rei, o Amante, o Guerreiro e o Mago. Né? Não sei se a ordem é essa, mas eles trabalham esses arquétipos do masculino. E o Anthony Robbins ele pegou a informação desse livro e trouxe aí para todo mundo. Todo mundo tem um guerreiro dentro de si, todo mundo tem um amante, todo mundo tem, né, o rei, todo mundo tem um mago. A gente poderia dizer, inclusive, né, vamos pegar bem rapidamente, eu não aprofundei, mas o guerreiro, obviamente, é Marte, né, o rei, obviamente, é o Sol, ou pode ser a Lua, a rainha, né, mas enfim, o amante pode ser muito bem a Vênus, e também o mago pode ser Mercúrio. Então, olha só, ele fez um exercício para ativar esses arquétipos e a gente pode fazer isso com o nosso mapa. Então, imagina, o Flávio aqui, né? Você está com o seu rei sendo visitado, né, por Vênus, que é a deusa do amor, e por Mercúrio, que é o mago. Então, você pode fazer uma conversa mental, um trabalho assim de meditação ativa que o Jung trazia, ou de magia, né, que a gente fala. O que a deusa Afrodite estaria dizendo para o seu Sol? Né? O que o mago estaria dizendo para o seu Sol, que é a sua essência? O que a deusa Afrodite, a amante, estaria dizendo para o seu rei? É muito, muito legal, pessoal. É uma coisa que a nossa mente é incrível. E falando da mente, a mente então será sacudida pelo Urano. E esse é um ponto importante porque é no último dia. Porque Mercúrio, ele vai estar aqui no grau 27, Mercúrio, como é rápido, na quinta-feira ele faz quadratura com Urano, na sexta-feira ele entra no signo de Peixes. Então, sexta-feira, a gente vai ter entrada de Mercúrio no signo de Peixes. Sexta-feira, dia de Vênus, que vai ser o dia 6. A Lua ainda estará em Libra, né, aí fazendo quadratura com o Júpiter, e o Mercúrio entra no signo de Peixes, que assim, você vai ver aí pela astrologia tradicional, é uma posição difícil para Mercúrio, né, porque Mercúrio ele rege o signo de Virgem, pela tradicional se exalta no signo de Virgem, então seria uma dupla debilidade, né, do Mercúrio em Peixes, ele estaria no seu exílio, estaria na sua queda, mas basicamente é uma forma diferente do Mercúrio funcionar. Eu diria que é um Mercúrio muito imaginativo, um Mercúrio muito intuitivo, um Mercúrio que, novamente, essa brincadeira aí que o Anthony Robbins faz, não é uma brincadeira, né? É um trabalho de imaginação ativa, é perfeito para Mercúrio em Peixes, inclusive o Anthony Robbins é pisciano, né? Ele tem Sol em Peixes, então
Eu até separei uma frase que eu quero fazer um post, alguma coisa, que é uma frase do Einstein, né, que ele fala: a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Então, Mercúrio em Peixes, embora possa ter essa coisa, né, da debilidade, né, pela astrologia tradicional, é um Mercúrio maravilhoso. Claro que a mente passa a funcionar de uma forma diferente. Né? A mente passa a valorizar mais a intuição, o amor, né, a questão da conexão emocional, os sonhos. Mas tem um porém. Esse Mercúrio em Peixes, ele vai anunciar o quê? A retrogradação de Mercúrio, porque Mercúrio vai ficar retrógrado. Né? Vai ser ali no final de fevereiro e ele vai retrogradar no signo de Peixes. Então, para quem fez o workshop de 2026, eu falei sobre isso. Veja que se você tem assuntos importantes, contratos, grandes compras, enfim, coisas para fazer nesse período, observe, né, procure não fazer no momento da retrogradação de Mercúrio. Corre fazer agora. Né? Porque, ou então espere depois ele passar da retrogradação. Mas já anuncia aí que teremos um Mercúrio retrógrado, que sim, tecnicamente pode trazer muita confusão, porque já é um Mercúrio em Peixes e ainda vai estar retrógrado, mas pode ser um momento de profundidade assim no nosso inconsciente. Falaremos sobre isso mais para frente. Inclusive, eu não estou fazendo mais live assim, né, para cada vez que um planeta entra num signo, mas eu tenho feito gravações. Então, quando o Mercúrio entrar em Peixes, eu vou gravar um áudio e colocar no podcast. Então, se você está no Instagram, lembra de ir para o Telegram, para o Spotify e para o YouTube. Segue e se inscreve nesses canais para você poder receber a reflexão do Mercúrio em Peixes. Exatamente, em março. Ele fica retrógrado no final de fevereiro, vai passando, não vou pegar ele no meu aniversário, né? Então não terei o Mercúrio retrógrado no ano, e aí ele vai, em março, vai retrogradando. Então essa é uma mudança importante. Sexta-feira a gente já abre o fim de semana com o Mercúrio mais sutil, o Mercúrio mais intuitivo, o Mercúrio mais, né, ligado às emoções. E falando em emoções, sábado é o dia. Sábado é o dia que a Lua entra em Escorpião. Sábado, dia 7/2. 7 de fevereiro, a Lua vai mudando aí do signo de Libra para Escorpião. Que é uma Lua também, né? Que a gente fala que é uma Lua em queda, uma Lua bem desafiadora, né? Porque a Lua representa as emoções e Escorpião representa uma intensidade muito grande, né? E aí é o que eu sempre falo, né? O que a gente tem que estar atento? Quais são as emoções que a gente está mais trabalhando, né? O Diário da Gratidão é uma ferramenta incrível. O momento ali de você analisar as emoções que mais permeiam o seu dia é muito importante. Por quê? O que a Lua em Escorpião faz? Ela intensifica tudo. Então, se você está com emoções positivas, pode até ser que ela melhore isso, né? Ela intensifique. Beleza, legal, né? Dá mais força para isso. Agora, se você estiver com emoções negativas ali, a Lua em Escorpião pode intensificar e isso fica muito, muito complicado. Né? Então, já saibam que teremos o fim de semana inteirinho de Lua em Escorpião. Ainda será Lua cheia, né? É muito interessante porque a Lua, assim que entra em Escorpião, já faz uma harmonia com Mercúrio, então já pode trazer aí conversas do coração, conversas profundas para esse fim de semana. E isso vai ser muito importante, por quê? Porque em termos de relacionamento, no domingo dia 8. Aí veja, né? Se tiver alguém aqui que faz aniversário no dia 8, pode ser que você vá pegar exatamente esse aspecto para o seu ano. Né? Então veja que esse aspecto é um aspecto também eletrizante. Por quê? A Lua está em Escorpião, inclusive a Lua em Escorpião ela vai estar indo, né, em direção aí, ela vai ter feito, ela vai estar entre Plutão e Marte, ela vai ter feito a quadratura com Plutão e vai estar iniciando uma quadratura com Marte. Então vai ser uma Lua meio belicosa no domingo. E no domingo a Vênus faz quadratura com Urano. Né? Então assim, novamente aquela questão de surpresa, né, de uma coisa inesperada que vem na energia de Vênus, que vai falar de relacionamento, vai falar de dinheiro, vai falar de valores e assim por diante. Né? É uma quadratura que, no geral, assim, ela é uma quadratura até benéfica, porque a Vênus está em Aquário e Urano rege Aquário e Urano está em Touro e a Vênus rege Touro. Então é uma quadratura, é um choque, mas tem ali uma o que a gente chama de dupla mútua recepção. Eles estão na casa um do outro. Então ameniza um pouco a questão ali do desafio. Mas é Vênus em quadratura com Urano. Então relacionamentos que não estão muito legais, aqueles relacionamentos que estão ali meio que na corda bamba, pode ser que nesse fim de semana tenha uma ruptura,
vem alguma coisa nesse sentido. Então observe, já vai estar com uma lua em Escorpião, tensa ali com Plutão e Marte, e a Vênus fazendo quadratura com Urano. Para quem está bem, pode vir algum evento que estressa, né, mas tudo bem. Mas também, para quem está na alquimia, para quem está direcionando essa energia, pode ser uma libertação, uma grande libertação. Lembra? Primeiro foi o Mercúrio, que se libertou, né, da mente, e aí depois vem a Vênus, que pode se libertar também. Crenças com relação a relacionamento, a dinheiro, alto valor, autoestima, tudo isso pode dar aquela sacudida, tomar sacudida para ser libertado. Né? Olha lá, interessante é que ele volta ao movimento direto dia 20/3, no início do ano novo astrológico. O Mercúrio, né? Exatamente. E aí, ó, relacionamento é o meu calcanhar de Aquiles. Então, ó, esse fim de semana pode ser um fim de semana muito, muito para você, por exemplo, para você olhar. O escorpião, ele mergulha nas profundezas. Se ele tiver que entrar num poço de lama, se ele tiver que entrar numa caverna muito profunda, ele entra, porque o escorpião traz a energia da coragem, né? Aquela energia desse mergulho. E verificar o que dentro de você pode estar trazendo esse calcanhar de Aquiles no relacionamento. Né? E isso pode ser alterado, pode ser mudado com um choque. Né? O Urano pode dar aquele choque para falar: me libertei de uma crença limitante, de alguma coisa que estava me prendendo na energia venusiana, que novamente pode ser relacionamento, dinheiro, autoestima, alto valor e assim por diante. E o que é interessante? A Vênus faz essa quadratura, então tem essa sacudida, e ela já aponta para a semana que vem entrar no signo de Peixes. Então também, né, pela astrologia tradicional, enquanto o Mercúrio ele entra num espaço desafiador, né, porque ele fica aí exílio e queda no signo de Peixes, a Vênus ela vai se exaltar em Peixes. Então a gente vai ter um momento bem interessante, que a Vênus sofre essa sacudida de Urano, novamente uma sacudida bem aliviada por conta da mútua recepção, e depois ela entra no signo de Peixes. Então é um grande sinalizador para, se tiver alguma mudança, alguma coisa que tem que ser feita em termos de assuntos venusianos, relacionamento, dinheiro, autoestima, alto valor, valores pessoais, isso pode ter essa grande mudança no fim de semana. E na semana que vem a gente tem todo o poder de Vênus exaltado em Peixes para poder levar esses assuntos adiante. Então, semana interessante. Termina, né, com esse choque, e na próxima segunda, já adiantando para todo mundo, já falei no início aqui, mas repetindo, a gente vai ter a lua minguante em Escorpião, né, que vai trazer uma semana pré-eclipse e que vai convidar a gente a uma profunda limpeza para abrir caminho. Novamente, né, imagina que você quer plantar uma semente, e é uma semente de uma árvore grande. Você vai ter que fazer o quê? Limpar todo aquele terreno, abrir espaço, né, saber que vai ter espaço para aquela árvore crescer. Mesmo que ela demore um pouco. Então, novamente, o que acontece no eclipse não vai acontecer exatamente no dia do eclipse, mas é uma semente que é plantada ali e que pode ir se desenvolvendo ao longo dos meses, quem sabe até anos, e pode crescer muito. Então, novamente, vamos trabalhar esse eclipse do melhor dele, mas até lá tem chão, a gente vai falando sobre ele ao longo do tempo. Pessoal, é isso. Temos a nossa live. Gratidão aí quem participou ao vivo, quem interagiu, quem esteve aqui, né, comigo ao vivo. Quem está vendo depois da gravação, deixe seu comentário, deixe seu like, que é importante. Se você está no YouTube, lembra de seguir, lembra de comentar também para eu ver que você assistiu aqui. Né, pode deixar só um solzinho, uma estrelinha, já vou ver que você assistiu. Se tiver a possibilidade de hypar, né, não sei, eu nunca vi esse hype aí, mas se tiver a possibilidade de hypar, hype aí para levar esse vídeo para mais pessoas. Se você está no Spotify, lembra de seguir também no Spotify, porque pode ter muita gente que está lá, mas não segue no Spotify também. E venha para o Telegram, porque é o canal mais direto, onde eu mando os avisos, onde eu mando também a reflexão direta por ali. Tá bom? Gratidão aí a todo mundo. Poliana, Flávio, Suzana, Arro. Um beijão, pessoal. Tchau, tchau. Nos vemos aqui no Instagram ao longo do dia. Tchau, tchau.